Hoje eu não esperava mesmo do Bruno Fux agilidade, velocidade, não, eu esperava justamente o que ele entregou hoje. Boa, boa, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora terminar o sábado aqui comigo? Então, ó, chega mais, vamos falar sobre tudo o que aconteceu nessa goleada, mais uma goleada do Palmeiras agora diante do Juventude por 4-1. E vamos destrinchar aqui, vamos falar tudo de fato o que aconteceu. Quero muito a sua participação, então, como eu sempre falo aqui, o seu comentário ele é muito importante, a sua opinião ela é muito importante. Já falei aqui também que eu não consigo responder todos os comentários, mas eu leio todos. Por isso que a sua participação ela é muito importante, não só para o crescimento do meu canal, mas para eu saber também o que meu público acha, o que meu público pensa desse jogo aqui, o que pensou desse jogo. Combinado, gente? Bom, mais uma goleada, acho que tem um trecho aqui que eu quero destacar, mas eu quero deixar mais para o final do vídeo, que foi uma fala do Abel Ferreira, foi um trecho da coletiva, que ele falou que eu já tinha falado isso há um tempo, eu já fiz até inclusive uma postagem justamente sobre o que ele abordou, sobre esse tema no meu Instagram, e diversas vezes eu já falei aqui no meu canal, não é novidade para ninguém, mas a gente vai chegar, vamos antes destrinchar tudo o que aconteceu no jogo. Bom, foi uma goleada absoluta e um jogo muito consistente, né, gente? Muito regular do Palmeiras, propondo o seu ritmo de jogo, propondo as ações do jogo. E como eu falei, acho que a palavra é essa, consistente e também regular, como falei. Por quê? Porque o Palmeiras tinha muitos desfalques, né? Eram jogadores, enfim, Gomes, o próprio Sousa, que acabou não indo, né, para a seleção, mas está com edema na coxa, o Vitor Roque também suspenso, Flaco Lopes, o Aníbal Moreno, enfim, muitos desfalques e peças-chave, né, que estavam muito bem, né, nesse time do Palmeiras, que eram peças que realmente estavam fazendo a diferença, principalmente Flaco e Vitor Roque. Mas é aí que a gente precisa enaltecer, eu preciso enaltecer, eu falei no meu Instagram, na minha análise do Instagram, e eu replico aqui para o YouTube, é por isso que a gente precisa enaltecer, valorizar e fazer uma menção aqui a esse trabalho do Abel Ferreira e da sua comissão técnica, porque com esses desfalques e fazer do Palmeiras hoje um time absoluto, completo, com todas essas dificuldades que apareceram, realmente isso é fruto de um trabalho, como eu falo aqui, só um dos benefícios de um trabalho longevo e mais, de alguém que não só conhece, mas que vive o Palmeiras, que conhece muito de Palmeiras, que conhece muito da identidade do clube, que conhece muito o perfil do clube. Então, isso também é um desses frutos, um desses benefícios de ter um trabalho longevo. Eu quero destacar também nessa escalação do Palmeiras, o Palmeiras não foi, apesar dos três zagueiros, né, do Fux, do Murilo e do Mikael, o Palmeiras não foi num 3-5-2, o Palmeiras foi naquele 4-2-3-1, com o Bruno Fux fazendo aquele primeiro homem à frente da zaga, ou seja, aquele volante de contenção, mas com um adicional, com a principal característica do Bruno Fux, que é a qualidade no seu passe em profundidade, para quebrar aquela primeira linha de marcação do Juventude, e deu muito certo, né? O Abel já fez isso algumas vezes com o Luan, ele também tinha algumas características parecidas com o Bruno Fux, e uma delas é aquele passe em profundidade, né? E foi o que eu falei até no meu pré-jogo com o Massa, que hoje eu não esperava mesmo do Bruno Fux agilidade, velocidade, não, eu esperava justamente o que ele entregou hoje, além do gol, né? Era esse passe mesmo em profundidade, essa qualidade no passe para quebrar essa linha de marcação do Juventude. E, enfim, o que o Abel pensou realmente, aquilo que a gente fala muito entre plano de jogo e execução, de fato deu muito certo. Então o Palmeiras entrou com os dois zagueiros, Mikael pela esquerda e o Murilo pela direita, Gia e Piquerez nas laterais, o meio de campo composto com três homens com qualidade técnica. Então, na verdade, eram quatro com Andreas Pereira, mas eu vou chegar lá. Esses três homens de meio campo, Felipe Anderson, Rafael Veiga e o Maurício, eles eram sustentados pelo Andreas Pereira, né? Então, o Andreas Pereira, ele fazia aquele segundo volante, fez a função mesmo do segundo volante, do 8, vindo de trás com o panorama, com o cenário todo aberto, fazendo essa segunda fase de construção de jogo, quando o Bruno Fux não fazia o passe em profundidade. E o Bruno Rodrigues lá na frente e fez uma partida muito boa. Que bom ver o Bruno Rodrigues
atuando muito bem, com uma função, fazendo uma função muito importante, né, no jogo de hoje, ainda mais com o gol. Ele merece demais, demais, por tudo que esse menino passou, por tudo que ele passou daquelas 2 lesões, um tempo muito complicado, até o Palmeiras fez uma postagem com ele, né, colocando resiliência, muita resiliência, e esse também é um reflexo desse Palmeiras resiliente, né? Você vê como todas as camadas, elas vão para o mesmo caminho do Palmeiras, todas as esferas, né? É sempre essa identidade de resiliência, de persistir, de resistir, de nunca desistir. E aí, gente, nesse meio de campo, tinha o Rafael Veiga, o jogo começou com o Rafael Veiga um pouquinho mais aberto pela direita, caindo mais pela direita, e o Maurício centralizado. Mas é aí que tem uma pegadinha que o Abel Ferreira foi muito bem nessa escalação, porque em alguns momentos do jogo, o Veiga e o Maurício, eles revezavam. E esse rodízio teve um impacto fundamental e essencial para confundir a marcação do Juventude. Por quê? Porque algumas vezes, quando o Maurício estava centralizado, ele era responsável por acelerar o jogo. Diferente do Veiga, que quando estava centralizado, e o Maurício pela direita, o Veiga ele cadenciava o jogo em alguns momentos e ele puxava o time para quem estava lá atrás subir em bloco, né? Mas não com a velocidade que o Maurício colocava, potencializava quando centralizado. Então, realmente isso confundiu totalmente a marcação do Juventude e além do Bruno Fux como esse volante de contenção que tem esse passe em profundidade. Então, eu acho que esses 2 critérios essas 2 escolhas que o Abel Ferreira utilizou, eu acho que foram muito importantes e essenciais para definitivamente confundir a marcação do Juventude. Então, o Veiga mais centralizado, ele conseguia cadenciar e puxava o bloco, e o Maurício, quando centralizado, ele abusava, ele explorava a velocidade, a agilidade, né? Então, realmente, assim, eu achei muito interessante o que o Abel Ferreira fez. E aí foram os 4 gols, né? O segundo gol, para mim, ele justifica essa minha análise. Eu não posso passar aqui as imagens por conta de direitos autorais, mas deem uma olhada no segundo gol do Palmeiras. Quando realmente acontece esse rodízio, de fato, foi o que eu falei, e com o Andreas Pereira sustentando esses 3 homens de meio campo, né? E aí teve gol do Veiga, teve gol do Felipe Anderson, teve gol do Bruno Fux e do Bruno Rodrigues também, que como eu falei, eu fiquei super feliz. Bom, como temos aqui um título principal, quero conversar com vocês sobre essa fala aqui do Abel. Ele falou na coletiva de imprensa que ele acha tudo isso muito bonito, ele acha muito legal, mas o todos somos um, de fato, não é isso, né? Porque é muito fácil você apoiar, é muito fácil ser o todos somos um na vitória, né? Nas vitórias, quando tudo tá indo bem, quando o time tá encaixado, quando tudo tá maravilhoso, quando o momento é ótimo, quando tá classificado para a semifinal da Libertadores, quando tá em primeiro lugar no Brasileirão, enfim, assumiu a liderança na rodada passada, confirmou hoje com o mesmo número de jogos diante do Flamengo e abriu 3 pontos. Então, assim, de fato é verdade, né? E esse é um tema que eu sempre falei aqui no meu canal, eu sempre coloquei isso como pauta nas minhas análises, né? Porque, de fato, gente, é o jeito que eu penso, é o modo que eu penso, é a minha conduta. É muito fácil mesmo apoiar o time, apoiar as escolhas, apoiar as decisões, quando tá tudo bem, né? Mas acho que a gente precisa, nesses momentos aqui, quando tá realmente tudo bem, fazer uma reflexão quando o Palmeiras precisa de nós torcedores, né? Quando o Palmeiras precisa que as coisas mudem. E o que eu acredito é que sim, os questionamentos, eles precisam ser feitos. Eu nunca isentei isso e eu faço os meus questionamentos aqui também. Os questionamentos, eles são feitos muito mais nas derrotas. Mas eu acho que pesar a mão, passar dos limites, partir para a ofensa, definitivamente esse não é um caminho. E se nós, como sociedade, a gente quer quebrar um padrão, quebrar um ciclo, é preciso servir de exemplo, ou seja, é preciso fazer diferente. E é só assim que eu acho que a gente pode buscar e pode começar a ter atalhos e caminhos para uma sociedade como um todo melhor. Não é porque a gente repete um padrão de não sei quantos mil anos que a gente precisa continuar. Talvez repensar um pouco e fazer uma reflexão justamente nos momentos difíceis, eu acho que pode ser um caminho para mudar, para ser diferente. Poxa, o Palmeiras estava passando por uma reformulação onde nunca antes, né, nessa era Abel passou. Essa é a primeira vez que o Abel tem um elenco tão completo e falando de qualidade técnica, né, quantidade e qualidade também.
E assim, as coisas elas demoram, né, gente? Eu já falei aqui pra vocês, a reformulação, a mudança, ela mexe com as coisas, né? Ela causa incômodo e não seria diferente com o Palmeiras. Não é porque o Palmeiras tem um técnico que tem um trabalho de quase 5 anos que os momentos difíceis não vão aparecer ou que não iriam aparecer nessa reformulação. Então, foi algo que eu até estava falando com um amigo meu, que foi algo que eu me orgulho, assim, do meu trabalho, sabe, gente? Acho que a gente precisa, é claro que eu preciso evoluir em muitas coisas, eu preciso, a gente precisa sempre estar em evolução, a gente não pode se acomodar. Mas algo que eu tenho orgulho do meu trabalho é justamente nesses momentos difíceis, acreditar no trabalho, acreditar no projeto, saber da capacidade de quem está gerindo o Palmeiras, que o trabalho ele pode demorar e ele pode demorar para ser ajustado, mas que uma hora isso seria uma consequência, porque a capacidade ela existe, né? E nesse momento difícil, nesses momentos que o Palmeiras passou de dificuldade, foi questionada muitas e muitas vezes por parte da torcida a capacidade do Abel Ferreira, a capacidade da comissão, a capacidade de alguns jogadores, e isso eu tenho um orgulho do meu trabalho de que eu nunca fiz isso, né? Muito pelo contrário, eu sempre acreditei e sempre verbalizei isso. Por mais que muitas vezes eu fui chamada de passapano, quantas e quantas vezes naqueles momentos ruins fui, né? Ó, você é torcedora de técnico, você torce pro Abel Ferreira. Não, eu acredito no trabalho e acreditar no trabalho é saber que o melhor está sendo feito para o Palmeiras, para o Palmeiras ter as suas glórias, para no final, quem ganhar, ser o Palmeiras. É um trabalho de muita dedicação, de muito estudo, de muita evolução. E como eu falei, eu sei que eu preciso sim evoluir muito, muito. Mas isso é uma coisa que eu sempre me orgulhei. Nunca levantei campanha aqui falando de jogador, falando que agora acabou o trabalho, o trabalho precisa ser encerrado por conta desses momentos de dificuldade. Então, eu acho que é importante, nesses momentos difíceis, existir essa reflexão, né? E talvez parar, estacionar alguns padrões de comportamento que no final não são benéficos para o clube, né? Eu não estou falando que não precisa questionar, muito pelo contrário, como eu falei, os questionamentos eles são feitos, mas de uma forma acho que pacífica. Eu acho que é isso. Eu não acredito num trabalho com agressividade na comunicação, numa comunicação violenta. Eu não acredito nisso. E muitas vezes me cobraram isso naqueles momentos e não terão e não vão ter, porque eu não sou assim, eu não acredito nesse tipo de conduta. Eu acredito num trabalho sério, eu acredito que a evolução ela vem do trabalho, eu acredito numa comunicação assertiva. Bom, gente, falei aqui bastante coisa para vocês, eu acho que. E outra, tá? Só para finalizar, isso não quer dizer que o Palmeiras vai ganhar, que o Palmeiras vai ser campeão ou que isso é garantia de sucesso. É do jogo, isso é do futebol, isso pode acontecer. Agora, uma coisa é não acreditar num trabalho. Claro que mudanças precisam acontecer, podem acontecer, mas são casos e casos. E como a gente está falando aqui exclusivamente do Palmeiras. Eu acho que é importante a gente fazer sim uma reflexão e, poxa, é uma dádiva o que a gente tem, né, de ter uma comissão de quase 5 anos, com uma consistência, uma regularidade tão grande em todas as competições. Foi o que o Abel, quando pisou aqui no Brasil, fez a sua primeira coletiva, ele falou: eu não prometo títulos, mas eu prometo um time competitivo em tudo que entrar. Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, é muito importante, tá? A sua opinião e o seu comentário aqui, né, para eu saber o que você pensa. Se você não é inscrito, não me conhecia, chegou de paraquedas aqui, duas ações que são muito importantes se você gostou do meu trabalho, tá? A sua inscrição e o seu like, porque assim você me ajuda muito, você ajuda muito quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, a propagar cada vez mais o meu trabalho aqui. Combinado, gente? Volto no meio da semana, no começo da semana, eu aviso vocês e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.